quando ambas estão ligadas, né, ocupados dois slots, geralmente elas funcionam como um X8, X8, tá bom? Então por isso é uma placa pequena, né? Eu falei, eu queria uma placa pequena para poder até ter um espaço maior para o airflow dentro do gabinete, né? Aqui eu tô fazendo um push-pull também, tá? Aquele fã da Cooler Master de atrás é muito bom e ele tira o ar quente de cima da placa. Então aqui nós temos e essa placa mãe, ela tem uns slots muito próximos um do outro. Eu vou mostrar para vocês na tela aí como é que ficou no meu primeiro teste, porque esse PC, essa placa mãe é que eu utilizava no meu PC Gamer com a GTX 1080. Então inicialmente, quando eu comecei a fazer a mineração, eu fiz um teste com a 1080 por algumas semanas. E depois, quando eu comprei as primeiras 3060, foi essas duas eu comprei junto, tá? A gente adquiriu junto. E eu fiz um teste instalando uma do lado da outra, ficou muito próximo, ficou coladinha. É aquelas placas que tem um slot X16, tem mais um slot X1 e depois em seguida já é outro X16. Eu vou mostrar para vocês também essa placa como que ela é, sem as placas de vídeo, para você estar visualizando melhor também, tá? Então aqui a gente colocou na lateral, o que eu utilizei? Eu utilizei um extensor X16, tá? Do PCI Express. Vou tentar mostrar para vocês, sem bater no fã, se eu conseguir. Talvez dê pra ver aí embaixo, meio embaçado, um pouquinho difícil, mas ele tá ali, ó, no segundo slot, tá? A placa de cima tá no primeiro slot, X16, PCI Express, tá? E aqui a segunda tá na lateral, melhorou muito, tá? Porque eu tinha umas temperaturas com a placa colada, não tinha como a placa de cima fazer a dissipação do calor, né? Então ela ficava cerca de 5 graus, 8 graus acima da placa da 3060 que estava embaixo. Então foi onde eu decidi que eu precisava urgentemente estar adquirindo outro kit. E para utilizar nessa placa mãe eu teria que estar pelo menos usando um extensor de PCI Express, no qual melhorou muito as temperaturas das duas, tá bom? Resolveu muito esse problema aqui, tá? Vamos passando para essa segunda máquina, gente. Nós já temos aqui, ó, as duas placas de vídeo, duas 3060 também, da MSI. Porém, a de cima é aquele modelo mais robusto, a Game X do Alfan, também as duas, tá? Porém, essa, para vocês verem como é a diferença, a Game X, e a de baixo é a X2, aquela Ventus do Alfan também. Mas olha só, a diferença da dissipação do calor da Game X é muito mais robusto, muito melhor, tá? É uma placa maior também, tem uma dissipação muito boa, além de ela ter dois conectores da fase, né, de entrada aqui, um de 8 pinos e outro de 6 pinos. E a Ventus X2, a Ventus 2X na verdade, né, é um conector só também, ó. Ela tem só um de 8 pinos, tá? E ela é mais estreitinha, ó. A dissipação dela é um pouquinho mais fraquinha, tá, pessoal? Por isso que eu optei em colocar ela embaixo, tá? E a Game X, que tem uma dissipação maior, apesar de que o fato de ela ser muito mais espessa, né, mais grossa aqui, ela ficou ainda mais próxima da de baixo, tá vendo? Só que eu consegui, através de ser uma placa com uma dissipação melhor, mesmo estando em cima, a temperatura das duas muito próximas, tá? Porque a de baixo aqui, a Ventus X2, ela já tem uma dissipação de calor um pouco menor, né? Um pouco inferior à Game X. Então aqui eu também estou utilizando o mesmo gabinete, ó, tá? Tem um airflow aqui, push-pull também, tá? Essa placa aqui já é uma MSI Z87, tá? Da primeira é uma Z77 de terceira geração. A gente tem um i7 lá, tem outro i7 aqui de quarta geração, tá? E eu vou mostrar para vocês depois o comparativo das três PCZigs, tá? De temperaturas de memória, né? Temperaturas que a gente pensa que dá a GPU, a gente já vai ter uma noção das temperaturas internas aí nas placas de vídeo, tá, pessoal? Mas eu vou falar um pouquinho mais também da temperatura de memória para você que está minerando etéreo aí, sabe que a gente usa muito mais a memória do que os núcleos da GPU. E vamos para nossa terceira criança aqui, ó. Tem umas outra situação, ó. Essa é uma H97, ela tem o primeiro slot X16 funcionando em 16x.
tá? O segundo slot dela é um X16 funcionando em 4x. Ela não funciona o dual em 8x. Mas aqui eu tenho uma GTX 1080 no qual eu não preciso estar utilizando o slot X16 obrigatoriamente, por eu estar minerando fazendo a mineração com a 3060, tá bom? Mas olha só, pessoal, esse aqui é o mesmo caso, ó. Essa é a única ASUS Strix 3060 também, a única triple fan. E no meu ponto de vista aqui, para vocês verem como a gente tem várias placas diferentes, né, modelos diferentes, no qual a gente pode comparar qual a eficiência da dissipação de calor de cada uma. E essa ASUS Strix aqui realmente é a melhor de todas. Apesar de ela estar em cima da 1080, ela ainda é a placa mais fria de todas as 3 mini rigs que nós temos aqui, tá bom? Ó, lembrando que também outra forma aqui, ó, uma das vantagens de estar montando o PC rig é você estar ao contato direto, né? Direto na placa da GPU, no slot PC Express, os cabos das fontes originais, sem adaptadores, sem extensores, tá? Isso aqui você já diminui muitos problemas também, tá bom? De aquecimento, de mau contato, de mau funcionamento, tá bom, pessoal? E essa aqui, ó, nós temos um trunfo aqui, ó, essa GTX 1080, que vai ser bem interessante falar para vocês, é que a gente se apega muito nas temperaturas da GPU, mas se você faz mineração de etéreo no momento, é utilizado muito mais da memória, ainda mais que esses overclock que a gente está sempre adicionando um clock a mais nas memórias. Eu queria ressaltar para vocês, muito cuidado com isso, porque nós não sabemos a temperatura que está exatamente nas memórias, e sempre adicionamos 10, 20, 30, até 50% aí nas memórias de overclock para render mais megahertz na mineração do etéreo. Só que, pessoal, nós não temos ideia da temperatura de memória, não temos ideia alguma na mineração de etéreo, na maioria das placas, tá? Aqui nós temos um coringa, onde eu vou poder mostrar para vocês. Essa GTX 1080, ela tem 3 sensores adicionais, na verdade ela tem 9 sensores, mas aqui ela me mostra o sensor da GPU, das fases do power, né, e das memórias. Aqui na construção dessa GTX 1080 da EVGA, nós temos sim um registro das temperaturas de memórias, tá bom? E eu vou mostrar para vocês na tela a diferença, que aquele hotspot que a gente vê no HW Monitor, no GPU-Z, não é a temperatura da memória, e que a gente não pode ter uma referência pela temperatura da GPU por conta de a gente estiver minerando etéreo, a gente está usando muito mais das memórias, tá, pessoal? Agora aqui eu vou mostrar para vocês. Então, esse aqui era um gabinete daquela Pichau Seraph nem parece mais. Eu já optei por abrir, que ele tinha um vidro aqui na frente fechado, então atrapalhava um pouco no airflow. Como a gente está fazendo a mineração agora, né, não joga mais Warzone, só no Play 4 agora, que eu sou muito ruim, mas nós vamos chegar lá, né? Tive que abandonar os mouses e teclados do meu Modern Warfare. Mas, pessoal, é isso, ó. Vamos agora comigo. Já de cara, né? Vou mostrar que essa 1080, pessoal, ó. Eu quero trazer pra vocês aqui o seguinte, ó. Opa, cadê meu mouse? É que aqui separa várias telas. Se você olhar aqui, ó, estamos aqui com a 1080 e a 3060, tá? Ó, fazendo quase 34 aqui, eu tô mexendo, ó. De 33.8, 47.7 a 3060, tá? Pessoal, seguinte, ó, eu tô aqui com o GPU aberto no sensor já. Estamos aqui na 1080, ok? Temperaturas 61 graus, GPU. Hotspot 74 graus, 75 quase. Mas essa placa, ela tem vários sensores de temperatura. Se você reparar, aqui nós temos temperaturas GPU 1 lá em cima, GPU 2, que é um outro ponto, um outro sensor de temperatura que temos ali no encapsulamento da GPU, tá? Da placa de vídeo. Então temos 2 sensores na GPU, batendo 58 graus. Vocês viram que está lá acima de 70 graus o hotspot, né? Aqui, ó, as temperaturas das memórias. Ela divide em 3 blocos das memórias aqui, ó. Então na memória 1 nós temos 55, na memória 2 nós temos 60, na memória 3
62 graus. E ainda tem as 5 fases aqui me mostrando as temperaturas delas, que são as fases dos MOSFETs, a entrada das fases da GPU. Então vocês reparou, pessoal? Presta atenção. Temperatura GPU 60 graus, 74 hotspot, que é outro ponto de temperatura na GPU que nós temos, tá bom? Eu tô com a mão doendo, tô tremendo muito, mas quero mostrar isso aqui pra vocês. Então, por que a temperatura das memórias não estão tão acima assim da GPU? O que acontece, pessoal, que na 1080, geralmente a maioria das 1080 tem um clock da memória efetivo de 10 GB por segundo. Essa aqui que tem a memória GDDR5X tem efetivamente 11 GB por segundo. E nos clocks, inclusive no Afterburner, no MS Afterburner, quando a gente vai adicionar aqueles 500 a mais no clock da memória, aqueles 800 MHz ou aquele 1000 MHz na memória, ela ainda vai estar atingindo o seu máximo efetivo, que seria dos 11 GB. Quando adiciona aqui 1000 de clock na memória, tá? No Windows, que seria 2000 no RivalOS, ela trabalha dentro ainda da sua especificação, que seria os 11 GB. Como não mostra lá no Afterburner, a metade seria ali, né? Dos 11 GB, os 5500 MHz. Vocês estão percebendo? E com isso, ó, as temperaturas estão bem próximas das GPUs. Ainda que aqui está quente, está um pouco quente hoje, tá? E eu já vou alterar aqui o fan com vocês também, fazer alguns ajustes no fan para mostrar mais sobre o arrefecimento das placas, tá? Mas aqui que vocês podem ver, nessa 1080 eu tenho um sensor de temperatura. Mas será que ela não está esquentando tanto a mais porque eu não estou adicionando, na verdade, real, esses 1000 acima, e sim trabalhando próximo do estoque da placa? Então tá aí um debate que eu quero deixar para vocês, deixar no comentário também, se você tem alguma placa que tem sensores de memória. Eu vi o Rafa Tech fazendo os testes na 3080 que ele tem lá, e as temperaturas, quando a GPU está na casa dos 50 graus, as temperaturas da memória já estão lá na casa dos 95, 100 graus, 90 graus, entendeu? Inclusive eles tentam trazer mais para baixo a temperatura. Mas será que elas não estão tão altas por estar adicionando já numa memória GDDR6X acima do clock estoque dela para poder render mais megahertz, apesar de não subir tanto, que eles estão fazendo os ajustes muito bons lá, alguns testes muito bons que eles fizeram, vocês podem acompanhar lá, que eles já conseguiram melhorar muito a temperatura. O Caju também fez um vídeo sobre isso, no qual eu gostei muito, super recomendo você ver, tá bom? Porque ali eles se preocupam com as temperaturas que tá acontecendo. Inclusive hoje tem live com o pessoal lá do Caju, com o pessoal da TecLab, o Ronaldo, o Jackson, o Burt. Inclusive eles estão, essa semana, acredito que eles estão testando, tá? E essa real temperatura, com sensores, com conhecimento técnico, tá? Com referência para a gente poder realmente saber, porque eu acredito que a maioria de nós não sabemos a temperatura da memória que está acontecendo exatamente. Mas será que se a 3080 funcionasse próximo do seu clock de memória estoque, será que ela também, a temperatura dela não seria bem mais baixa? Se você tem uma 3080 aí, faz um teste, deixa nos comentários pra gente e vamos elaborando aí, né, descobrindo juntos aí qual é a melhor forma de fazer essas placas trabalhar, né, de uma forma mais tranquila, tá bom, pessoal? Mas aqui, ó, eu vou mostrar mais uma vez pra vocês. Temperaturas de memória 1, 2 e 3, ó, 54, 59, 61 graus. E eu tenho aqui na minha GPU 2, 56, 57 graus. E minha GPU 59 graus. Tá bom? Agora vem comigo para a tela aqui do monitor do PC, onde eu vou fazer o comparativo das 3 mini rigs PCs. E aí nós já vai ver como é que fica, como é que pode ficar. Ah, também, lembrando que meu ar-condicionado temporário são esses caras aqui que eu não abandono nunca. Jogo o ventilador, tá? Direciono legal de uma forma que os gabinetes circulem melhor o ar quente, tá? Para sair. Às vezes eu utilizo até esse terceiro aqui para tirar o ar para fora, tá, pessoal? Não estou utilizando ainda ar-condicionado, pretendo instalar urgentemente,
tá bom? Mas antes disso ainda vou preparar algum sistema de exaustão para estar retirando o ar quente do quarto aqui, né? Da nossa mini rig, beleza? Então vem comigo para a tela aqui que você já vai ver os resultados e como estão as temperaturas dos 3 PC rigs aqui. Que eu tenho certeza que você que utiliza a mineração no gabinete, é um dos maiores desafios é manter as temperaturas baixas, e vocês vão ver como a qualidade da construção de dissipação do calor de cada placa de vídeo faz total diferença também dentro do gabinete, beleza? Independente dele estar mais próximo, dele estar em cima, estar embaixo, tá? Aqui na lateral a gente conseguiu um pouco melhor a temperatura. Então bora lá, vem comigo para a tela, vamos fazer esse comparativo. Fui!